Então, caros irmãos e irmãs, aqui do Sodalício, de São José dos Campos, prior de Jaboticabal, prior de Angra dos Reis, o prior de Osasco, nosso irmão de Mogi das Cruzes, Paulo Daia também, irmãos e irmãs aqui presentes, também aqueles que vão ver essa mensagem pela internet. Neste dia 4 de dezembro, nós, de 2016, lembramos do segundo domingo do Advento. E vocês sabem que o Advento é a época em que a igreja muda de cor, não é? A cor roxa. E nós voltamos o nosso olhar para o menino que vem. São celebrações sóbrias, ou a igreja fica em um período onde não se tem muitas flores. Nos 2 primeiros domingos, a igreja lembra, reza e faz a reflexão sobre a segunda vinda de Jesus, que são leituras apocalípticas, são leituras que falam do fim. E assim, no primeiro domingo, nós ouvimos aquela leitura de Noé, não é? Onde se fala no fim do mundo. Nos 2 últimos domingos, a igreja fala da primeira vinda de Jesus, ou seja, do Natal. Hoje, a liturgia traz uma leitura que é uma das mais bonitas do Antigo Testamento. Isaías traz esta utopia, poderíamos assim dizer, onde não haverá o forte nem o fraco. É uma grande paz. É uma leitura, repito, muito bonita. Também hoje, a igreja volta a olhar para o primo de Jesus, São João Batista, que a gente conhece a história dele, não é? Sua cabeça, mais na frente, nós deparamos com o profetismo de João Batista sendo entregue em uma cabeça, ou seja, foi o mártir, o último dos profetas, porque depois vem o seu primo Jesus, o profeta dos profetas. A mensagem para nós hoje, ontem eu estava lendo lá a reflexão, eu quero trazer 2 fatos concretos para podermos entrar neste domingo, segundo domingo do Advento, que mais uma vez volta ao tema da esperança. Refletindo ontem, lá no hotel onde estávamos hospedados, e foi impossível não lembrar, essa é a primeira reflexão, o primeiro olhar para nós hoje, foi impossível não olhar para Chapecó. A primeira leitura fala de esperança. Não vai ter grande, não vai ter poderoso. Não. Todos ali vão viver em paz. Ou seja, a grande esperança e expectativa do povo de Deus foi de fato concretizada, ou é concretizada naquela leitura de Isaías que nós acabamos de ouvir. Ontem também eu assisti um pequeno documentário na Globo News sobre Chapecó, e este ano o coral não vai mais festejar dezembro lá em Chapecó, porque festejar o quê? Este ano, todas as festas têm 30 dias de luto, 31 dias. Todas as festas de Chapecó foram canceladas. Vão celebrar o quê? Não é? E eu pensei, meu Deus, como vai ser difícil para os padres da Diocese de Chapecó celebrar esse segundo domingo do Advento e falar de esperança. Aparentemente, aquelas pessoas não têm mais esperança. Aparentemente, onde estava Deus quando aquele avião caiu? Aparentemente, a vida daquelas pessoas foram quebradas como um vaso. Pedaços se espalharam na história daquelas pessoas, não é? E a gente viu ontem a cidade toda parada, o estádio de futebol, enfim, aparentemente o caos total. É possível falar sobre esperança para uma realidade tão concreta? É possível falar sobre este menino que vem trazendo alegria para esta realidade tão concreta? Um outro caso é a minha irmã, Eleide de Miranda. Eu liguei esses dias, eu estou indo fazer o casamento do meu sobrinho e vou celebrar o Natal lá também. Daí ela falou comigo, esse ano eu nem vou colocar a árvore de Natal e o presépio no Natal.
Eu falei, não, coloque. Também eu vivenciei a dor da morte, não é? Meu pai, que tinha 86 anos, morreu. Então, quando vem a morte, quando vem assim algo que nos joga contra a parede, ou uma dificuldade aqui do sodalício, ou uma dificuldade no trabalho, ou da nossa vida, a gente diz, mas eu vou celebrar o quê nesse advento, nesse Natal? A horteceira está com N problemas, no meu trabalho, na minha vida familiar, ou no Brasil, ou no Rio de Janeiro, com 2 ex-governadores presos, ou no Brasil com um presidente que nós não votamos e que está lá por causa do impeachment, na realidade de tanta violência, de morte, de injustiça, nós temos esperança no menino que vem, que aparentemente a gente não tem motivo para celebrar. Mas, se conseguirmos ter o olhar, como dizia Frei Tito Brandsma, olhar o mundo com os olhos de Deus, com Deus no fundo, nós vamos perceber pequenos sinais que renascem todos os anos quando nós lembramos do menino Jesus. Não importa se a morte bate na nossa porta, como bateu na minha família, como bateu nas famílias lá de Chapecó, não é? Aquela tragédia, como bate na nossa vida pessoal ou na vida do sodalício, mas a igreja insiste em dizer, o menino vai nascer, o menino vai nascer. E tem gente que não acredita que o menino vai nascer e se mata. Vocês sabem disso? Aquele padre que lá em Corumbá, o bispo chega de manhã, ele está pendurado na casa. Praticou suicídio. O mês passado. Ou aquele padre que de Salvador se jogou do viaduto, também no mês passado. 2 padres. Imagina os paroquianos, as pessoas que conheciam o padre. Então a nossa vida de fato é um grande mistério. A nossa vida de fato é essa penumbra. E se a gente não tem o olhar de Deus, como dizia Tito Brandsma, para os fatos e acontecimentos, a gente vai dizer, não, Frei Petron de Miranda, não adianta falar em menino Jesus que vai nascer, essa boboseira toda, que Jesus para lá, não sei o que, Espírito Santo. Não, aqui só aconteceu morte, desgraça na minha vida. Mas a esperança de Isaías, a esperança de João Batista, endireitar os caminhos, ou seja, façamos uma limpeza na nossa vida, que o menino vai chegar. Se a gente não acredita nisso, mesmo com esta noite escura terrível, tire o hábito, tire o escapulário, tire o véu, não venha na igreja, porque a gente não acredita nesse grande milagre de Jesus que renasce e que traz vida todos os dias na nossa vida. Não é? E eu falo, repito, a partir da minha experiência concreta, não apenas de Chapecó, mas da minha experiência que eu vivi. Meu pai, de repente, morreu, rapidinho. E com certeza, cada um tem uma história um pouco de penumbra, não é? Dizia São João da Cruz, quem nunca passou vai passar. Mas quando passa, a fé é purificada. Então, deste segundo domingo do Advento, que o nosso olhar se volte para esta esperança do profeta Isaías na primeira leitura. Para endireitar os caminhos nossos, que estão tortuosos, que fala o primo de Jesus, João Batista. Repito, nunca perder esperança. Senão vai ser mais um consumismo, não é? Vai ser mais uma árvore de Natal, uma luz que brilha. E vai nascer o quê? A gente não acredita. Que a Senhora do Carmo, que o nosso bom Deus nos conceda esta grande esperança, vivenciada pelo povo de Deus ao longo de toda a caminhada, e que nós somos teimosos, insistimos, persistimos, e todos os anos a gente diz, ele vai nascer, apesar de, com e pela morte, dor, dificuldade, mas ele vai nascer. É por isso que a gente caminha como carmelitas.